Deixa eu clicar aqui, pronto. Beleza. Depois avisa os colegas, tá? Quem quiser entrar, nós vamos dar início agora, tá bom? Bom, me corrijam, mas eu acho que eu parei no casamento religioso, né, gente? Casamento religioso com efeitos civis, né? Eu acho que foi aí que eu parei na última aula, tá? Ah, que bom que tá chegando o restante dos colegas, sejam todos bem-vindos. Pois é, não, eu avisei que eu estou aqui no Google, aliás, eu estou aqui no BBB. Aí avise para os colegas que eu estou aqui porque o meu computador não consegue acessar o Meet. Eu não sei por quê, com problemas de configuração, tá? Aí avise a eles que eu estou aqui no BBB. Bom, eu parei, salvo me engano, no casamento religioso, tá? Ah, sim, não deixe de colocar aí, acessarem, gente, o Código Civil. Deixe aí. Boa tarde, Vitória, seja bem-vinda. Coloque aí o BBB, aliás, o Código Civil aí aberto, tá? Isso, vamos começar agora, tá? Bom, eu expliquei para alguns alunos, e vocês agora é a próxima turma, acerca do casamento religioso, tá? Não esqueçam que o casamento religioso, a etimologia, meus amigos, é porque nós estamos dentro de uma respectiva entidade de natureza óbvia religiosa, uma igreja, por exemplo, um templo, né? Enfim, qualquer um que tenha uma natureza nesse sentido, e ali você vai se direcionar para regras específicas daquela entidade, tá? Ou seja, você vai ter que se habilitar, indubitavelmente, a atrelar aquelas regras que, obviamente, aquela entidade ali vai te informar, vai te apresentar, tá? Detalhe, quando falar em habilitar, óbvio que o casal ele vai querer buscar toda a sua formalização, vai querer buscar todos os seus documentos e apresentar para essa autoridades competentes, né? Boa tarde, Alice, seja bem-vinda. Então, o casamento, ele segue uns padrões de acordo com aquele ritual da celebração, tá? Mas, no fundo, existe até a legislação aqui que nos comprova, aqui na redação do artigo 1516, tá? Que o casamento religioso ele segue os mesmos efeitos comparado ao civil. O que quer dizer efeitos, meus amigos? Ou seja, nós vamos ter que cumprir com a presença de uma autoridade competente, né? Nós temos que cumprir com a presença de testemunhas, tá? Com assinaturas propriamente dita dos contratantes, que logo logo vão se tornar casados, né? Então, todos aqueles mesmos efeitos, mesmas regrinhas que nós levamos em consideração lá para a esfera civil, a gente também segue no religioso, tá? Vocês já ouviram sempre aquele ditado popular que o religioso ele não pode, né, ter os seus efeitos sem depois ser confirmado na esfera civil, né? O civil ele pode indubitavelmente existir sem o religioso, mas o contrário não é possível, tá? Muito embora a gente na prática observe alguns casos enigmáticos, muitas das vezes as pessoas iniciam o seu trâmite no religioso, mas não conclui no cível e precisa depois concluir, né? Precisa depois formalizar toda a averbação daquele ritual da celebração que aconteceu no religioso para buscar a sua certidão definitiva depois no cível, tá? Então, eu gosto sempre de observar, principalmente esse artigo 1516, só para deixar bem claro, senhores e senhoras, que precisamos muito da legislação, né? E ali a lei é clara, né? Que o casamento segue, né? Submete-se, né, leve em consideração os mesmos requisitos do comparado à esfera civil. O que são os mesmos requisitos, né? Aquilo que eu te falei, né? Autoridade competente, precisa de testemunhas, prova documental, né? Então, tudo aquilo que o civil aceita, aquele ritual religioso, levando em consideração as regras próprias daquela entidade específica, né? Nós vamos ter que levar em consideração. Vamos às perguntas. Monique, caso não faça o cível, ele é inválido? Pois é, né? Eu preciso depois, Monique e companhia, da confirmação do ato em si para eu buscar definitivamente uma certidão de casamento, né? Eu preciso averbar o ritual propriamente dito, a documentação apropriada, a certidão que vai ser me entregue após
o ritual da celebração do casamento religioso, porque quando a gente finaliza um ritual, você já deve prestar atenção, né? Normalmente a autoridade celebrante, aquele padre, aquele pastor, seja que autoridade for, ele entrega uma ressalva, ele entrega um documento, uma certidão de caráter provisório aos próprios contratantes, para que depois ele se direcione ao cartório competente, né, dos seus domicílios e ali vá averrar esse documento para que depois o casal resgate, né, a sua tão sonhada certidão definitiva de casamento. Então eu preciso da ratificação, mesmo que eu me adeque àquele ritual religioso, mas eu não vou fugir à regra depois de buscar, né, a operacionalização, a ratificação, né, na esfera civil. Então aí já é uma questão de dependência, né? Eu preciso garantir esse aparelhamento, tá? Do contrário, não tem problema nenhum. Se eu iniciei no civil, eu não vou precisar de ritual de nenhuma natureza religiosa, então eu posso concluir tranquilamente no civil. Agora, se você escolher um ritual de celebração nos moldes de uma religião específica, pode ter certeza que depois você vai precisar da esfera administrativa civil para confirmar aquela certidão que você vai receber após a celebração do casamento religioso, tá? E aí, aproveitando a pergunta da colega, nós temos que cumprir um prazo, meu povo, tá? A lei até está informando aqui, salvo me engano, no parágrafo 1º, né? Que depois que o ritual religioso for sacramentado, for cumprido, o casamento for sacramentado, propriamente dito, e aí 90 dias, né? É o prazo para que a gente socorra a esfera administrativa e vá formalizar os efeitos por definitivo, né? Buscar definitivamente a certidão de casamento, tá? Ou seja, garantir a verbação daquele ato religioso que ali foi antecedido, né? Que foi realizado previamente, tá? Então, só para desencargo de informação, eu gosto muito também de ler. Na verdade, esse artigo 1516 faz parte do nosso dia a dia, né? Vocês também que logo logo vão ter clientes, enfim, na esfera civil, né? Então vocês vão conversar muito com os clientes de vocês nesse sentido, né? E aí o parágrafo primeiro é claro, né? O parágrafo primeiro, vocês que estão acompanhando aí, ele confirma, né? O registro do casamento, olha lá, o registro desse casamento, né? Deverá ser promovido dentro de 90 dias. Então hoje, dia 21, nós nos submetemos, por exemplo, a um casamento religioso, uma celebração nos moldes de uma religião. Terminou, professor? Eu posso dizer que já ratifica 100%? Não. Aí eu vou precisar só depois averbar esse ritual, buscar minha certidão definitiva lá no cartório. E eu tenho prazo para realizar todo esse trâmite burocrático, né? E aqui está dizendo, ó, dentro de 90 dias de sua realização. Ou seja, a contar, né, da data de hoje, né? Então eu tenho até 90 dias para levar ao cartório para que ele venha averbar aquela certidão provisória que eu vá receber após o ritual da celebração do casamento religioso, né? E aí está dizendo, olha, mediante uma comunicação do celebrante ao ofício. O que quer dizer o celebrante, meus amigos? Aquele que realizou o casamento, né? Quem é essa autoridade? Pode ser o próprio a entidade maior daquela igreja, né? Daquele culto propriamente dito que ele realizou, tá? Aquele pastor, enfim. Todas essas autoridades, eles podem diretamente, pessoalmente formalizar perante o ofício, perante o cartório. Mas na prática, quem é que toma essas providências são as próprias partes contratantes, né? Por isso que a lei diz aqui, ó, ou por iniciativa de qualquer interessado, tá? Desde que haja sido homologada previamente a habilitação, ou seja, eles já iniciaram o seu percurso na esfera administrativa cartorária. Só que nesse interim, eles resolveram migrar para uma entidade religiosa para ali confirmar a sua celebração. Então, significa dizer que terminou aquele ritual, vamos voltar lá para a esfera administrativa e sacramentar o nosso ato propriamente dito, tá? E aí fala, né? Após o prazo de 90 dias, o registro não tem para onde correr, né, gente? Vai depender de tudo novamente a ser realizado. Cuidado com o prazo, né? Porque aí você vai estar na iminência de retomar uma nova habilitação, começar tudo de novo. E aí tu já sabes, né, meu povo? Onerosidade, multa. A gente, inclusive, já comentou na aula passada, na questão de eventuais multas, né? Caso eu venha descumprir com prazos legais, tá? E aí depois segue o parágrafo segundo, o parágrafo terceiro, né? O parágrafo segundo ele também muito clássico, não tem nenhum mistério, né? Porque olha o que está dizendo o parágrafo segundo para desencargo de informação.
Então, esse casamento religioso, sem as formalidades desse código, gente, somente vai ter efeitos civis, né? Ele quer dizer o seguinte, que se o casamento religioso não cumprir as regras próprias daquela entidade, se de repente, por exemplo, eu não apresentar autoridade competente religiosa, se eu não cumprir prazos específicos, regra geral, eu vou estar somente na regra ordinária, ou seja, a partir do artigo 1525, que nós já estudamos, né? Fase de habilitação e depois fase de celebração, tá? Então, terá efeitos civis, está dizendo aqui o parágrafo 2º, né? Se a requerimento do casal for registrado a qualquer momento no cartório, no registro civil, que a lei fala no registro civil, mediante prévia habilitação perante autoridades, observado o artigo 1532. O que é que ele quer dizer traduzindo? Bom, você vai se adequar somente aos moldes ordinários, ou seja, a regra geral. Depois você vai buscar a sua certidão de habilitação, que é a regra do 1532, até você chegar finalmente na sua celebração. Te lembra daquele certificado de habilitação que eu te falei? Quando a gente fecha a fase da habilitação, né? Aí você recebe aquele certificado provisório. Já está dizendo, né? Ele tem um prazo de até 90 dias para depois eu fechar minha celebração, tá? E o parágrafo terceiro foi uma vez que caiu na OAB, esse parágrafo terceiro, há muito tempo atrás. Infelizmente, acontece muito na prática. Pessoas que se casam no religioso, mas têm pendência ainda na esfera civil, gente. Vocês sabem que a separação, tem muita gente que está separado. Mas, se eu quiser firmar um novo casamento, de repente formalizar uma celebração de um ritual religioso, cuidado, tá? A questão da bigamia, tu sabes que é crime, né? Então, esse ritual religioso poderá ser desconsiderado porque a autoridade religiosa, o cartório competente vai tomar conhecimento desse ato, né? E ali vai consultar os arquivos. E tu já pensou, para nossa surpresa, ei, existe ainda um casamento civil ainda registrado, ainda não teve divórcio. Então não pode existir, né, essa bigamia, tá? Isso é crime. É o que está dizendo o parágrafo terceiro, né? Esse ato é nulo, né, gente? Esse ato é nulo. Olha o parágrafo terceiro, eu acho muito interessante. Será nulo o registro do casamento religioso se antes dele, qualquer dos consorciados, ou seja, qualquer um dos contratantes, né, já tiver contraído um com o outro o casamento civil. Aí eu tomo um exemplo aqui. Tu já pensaste, por exemplo, vou pegar aqui a Monique, que me perguntou. Ah, professor, porque eu quero firmar uma celebração de um ritual religioso com fulano de tal. Aí eu, beleza, né? Eu acho que vai dar tudo bem, etc. Não, professor, estamos tudo tranquilo, já finalizamos, já confeccionamos todo o ritual, né? Já alugamos o ambiente, já entramos em contato com a autoridade religiosa, já levamos os documentos, está tudo mil maravilhas. Só que, na verdade, a Monique está separada, ela ainda não está divorciada. Então, esse ritual, por mais que ela realize amanhã esse ritual religioso, mas, gente, depois que for formalizado toda a certidão, né, essa certidão provisória do ritual religioso, o cartório ele vai tomar conhecimento disso, ele não pode confirmar esse ato. Por que ele não vai confirmar? A Monique ficou revoltada, mas é um absurdo. Aí a cartorária, o cartorário, mas senhora Monique, a senhora está ainda separada. A senhora deveria ter apresentado para nós previamente a sua certidão definitiva do divórcio. E a senhora não nos apresentou, então não posso confirmar esse ritual religioso que foi realizado alguns dias atrás, alguns meses atrás. Não tem nenhuma veracidade nisso. Então, gente, eu chamo a atenção de vocês que o religioso, ele também, para ser confirmado, todo aquele trâmite da celebração, desde que as partes estejam livres e desimpedidas de qualquer registro prévio em termos de esfera civil, em termos de casamentos anteriores. Tem que estar tudo limpo, numa linguagem coloquial, né? Já tem que estar divorciado, já não tenho que ter nenhum compromisso, para que posteriormente eu vá firmar um novo casamento, inclusive nos moldes de uma religião específica, no caso aqui de uma celebração, tá? Ficou claro isso, gente? Deu para entender o casamento religioso? Então, o que é religioso aí, professor? São regras próprias de uma entidade, que eu estou adequado especificamente a ela, tá? Muito embora eu vou apresentar os mesmos efeitos, ou seja, as mesmas regras, como já havia mencionado, autoridade, testemunhas, prova documental, tá?
Só que depois, esse ritual religioso, cuidado, ele vai precisar ser ratificado lá no cartório competente que você já deu um pontapé inaugural, tá? Esse cartório competente, indubitavelmente, é o ato final para que depois você resgate a sua certidão definitiva do mesmo, tá? Então, o religioso ele está submetido à esfera civil. Cuidado, eu posso me casar tranquilamente no ritual religioso, mas depois eu preciso confirmá-lo. Diferentemente do civil, né? Que o civil, somente cartório, nós não vamos escolher nenhuma entidade, celebrar para nenhuma entidade religiosa, sem problema nenhum, gente. Se for só na esfera civil, na via administrativa competente, de uma forma autônoma, você pode. Se você, de repente, escolher um ritual religioso, tenha certeza que depois você vai precisar buscar formalização lá na esfera civil competente administrativa, tá? Certo, meu povo, minha pova, tudo tranquilo, meus amigos, minhas amiguinhas, tá dando para entender, tá? Beleza? De vez em quando vocês podem fazer pergunta à vontade, tá? Eu estou aqui com 2 travesseiros para quem chegou depois, sejam bem-vindos. Pela primeira vez, eu estou com 2 travesseiros, um é do quarto da minha filha e o outro é do meu quarto, mas graças a Deus a minha coluna está indo bem. Você já pensou em entrar na sala de aula na fibra com 2 travesseiros? Ia ficar engraçado, né? Por isso que eu falei pro Eduardo, eu falei, Eduardo, nem que você mande me resgatar, mas eu não saio hoje do meu quarto, tá? E nem fui para o escritório, tô aqui, gente. Que travesseiros abençoados, meus amigos, que coisa maravilhosa, porque eu estou, só Deus sabe, só Jesus na causa, tá? Bom, a próxima entidade é o casamento celebrado. Oi, Monique. O senhor já poderia nos dizer assim como quem não quer dado. Pois é, isso aí é uma nulidade, né? Absoluta, né? Então, mas não se preocupe que a prova está que nem esses travesseiros. Está uma tranquilidade, está uma beleza, tá? Bom, e aí eu vou, eu vou agora dar início. Essa modalidade aqui eu acho legal, gente. É o casamento da autoridade consular. A outra já está com medo, Alice. Muita calma nessa hora, né? A autoridade consular. Bom, essa modalidade, minha gente, é bem interessante. Por quê? Antes da gente comentar a lei, para não ficar uma coisa chata, né? Saiu da hora que as aulas dos anos 80 o professor iniciava logo com a leitura. Não, vamos começar, vamos primeiro discutir, né? Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Vamos imaginar, por exemplo, eu vou pegar alguém aqui da sala, é tanta gente. Vamos supor, vamos imaginar aqui a Ellen, tá? A Ellen resolveu, né, dar uma viagem com seu noivo. Cuidado, eles estão na condição de noivos, né? Eles estão prestes a confirmar a celebração do seu ritual casamento, mas eles estão no percurso de um trânsito lá em algum país, lá no exterior. Vamos imaginar que enquanto eles estiverem nessa pátria estrangeira, eles resolvam antecipar o ritual da celebração do seu casamento. Vamos imaginar que, pelas regras gerais, eles, dia 1º de dezembro, eles confirmam a celebração do casamento lá no cartório deles, que eles iniciaram as suas habilitações propriamente ditas, tá? Porém, de hoje, ou então daquele momento até dia 1º de dezembro, eles vão, obviamente, estar em trânsito, vão fazer uma viagem, vão para o estrangeiro, qualquer nação, né? Mas eles resolveram olhar um para o outro e confirmar, olha, quer saber de uma coisa? A gente, de repente, pode até já firmar um ritual de celebração aqui do nosso casamento, a gente pode até antecipar. Pela regra geral, a gente tem que confirmar no dia 1º, né? Mas, se for o caso, havendo uma eventual emergência ou necessidade, de repente nós podemos até já aqui mesmo nessa pátria, já formalizar um ritual de celebração. É possível? Sim, tá? A lei ela diz o seguinte, traduzindo, né? Você pode, de repente, buscar, né, uma autoridade competente, que no caso seria um consulado, né? O local específico para confirmar o seu casamento deve ser um consulado. E ali o casal ele vai se apresentar perante a autoridade consular, perante o consular, né? Que é a autoridade o responsável ali por aquele departamento administrativo. O casal, obviamente, levando seus documentos essenciais, inclusive, né, o seu certificado de habilitação, que iniciou aqui no Brasil,
E lá, o casal ele vai se apresentar perante a autoridade consular, o cônsula, né, daquele determinado departamento. Ali, professor, o que, que vai acontecer? Eles vão firmar um compromisso, vão assinar um termo de compromisso, tá? Uma certidão propriamente dita, e ali ratificam aquele ritual, juntamente com provas testemunhais, se assim tiver interesse, qualquer parente, ou de repente terceiros que ali estejam atuantes naquele momento, e ali vão confirmar o trâmite burocrático da celebração, tá? Claro que vocês devem estar se perguntando, eu posso dizer que confirmou o casamento definitivamente, professor? Pois bem, aí é que vem a grande pergunta. É claro que eu acabei de te dizer que eles estão naquela pátria estrangeira, mas eles não estão, né, no caso a Ellie com seu noivo, né, eles não estão com interesse em definitivo de ali permanecer naquela nação, tá? Diferentemente se eles fossem para lá em definitivo, né, eles iam adquirir uma dupla nacionalidade, aí já seria uma outra história, né, porque eles poderiam tranquilamente depois confirmar seus casamentos. Só que, como eu falei anteriormente, eles estão lá de caráter provisório. Eles estão naquele país. Eles estão com o intuito de depois voltar ao Brasil. E é o realmente que eles querem, tá? A Ellen, justamente com seu pretendente, eles querem voltar ao Brasil. A partir do momento que eles pretenderem voltar ao Brasil, e aí é que vem a velha regra, né? Quando você retornar, claro que você, regra geral, vai retornar para o seu domicílio de origem, para a sua cidade natal, para o seu município, né? Levando aquele certificado provisório que foi me entregue pela autoridade consular, pelo cônsul competente. Aí esse certificado, o que que eu vou ter que fazer com ele? Eu vou ter que garantir a sua publicidade, eu vou ter que garantir o seu registro, tá? Eu vou ter que formalizar esse certificado, ou esta certidão, melhor dizendo, tá? Perante a quem? Perante aquele cartório da minha cidade que eu iniciei a minha habilitação. Ou, melhor dizendo, meu cartório de origem, tá? Então, vamos imaginar que eu moro em Belém, eu vou levar em consideração meu cartório competente que eu iniciei a habilitação da minha cidade, tá? Aí algum aluno me pergunta, não, mas o senhor vendeu a sua casa, o senhor foi para os Estados Unidos, o senhor vendeu a sua casa em Belém, o senhor não tem mais casa nenhuma no Brasil, não tem mais nenhum domicílio. E aí, quando o senhor tiver que voltar ao Brasil? Bom, aí eu vou ter que buscar o primeiro ofício, o cartório do primeiro ofício daquela cidade pela qual eu vou passar a residir. Então, se eu vou voltar, por exemplo, para o Brasil, vai voltar para Manaus, ou qualquer outro município, qualquer outra cidade, tenha certeza que eu vou ter que buscar o primeiro ofício desta cidade para garantir essa verbação desse registro. Dentro de um prazo, professor, sim. Aí vem a redação do artigo 1544, que inclusive eu estou olhando até aqui para o material de vocês, né? Aí você não esqueça, tá? Depois que você voltar ao Brasil, o prazo já começa a correr. Você tem um prazo de 180 dias, que é a contar justamente da data do retorno que você, numa linguagem coloquial, colocar os pés na sua pátria mãe no Brasil. Tenha certeza que eu tenho um compromisso para fazer com esse certificado provisório que foi emitido pela autoridade competente lá, o cônsul. Eu tenho que averbar esse certificado. Eu tenho que registrá-lo para depois buscar minha certidão definitiva de casamento. E esse prazo é 180 dias, tá, gente? É óbvio que eu vou considerar o cartório de origem. Se eu não tiver mais o meu domicílio de origem, aí eu vou ter que buscar o primeiro ofício da cidade pela qual eu vá passar a residir, tá? Uma coisa é certa, meu povo e minha pova. Se eu deixar o tempo passar e se eu não averbar essa certidão provisória, eu vou correr o risco de retomar tudo do zero, vou ter que novamente me habilitar. Oh, meu Deus, que problema, né, gente? Que dor de cabeça. Recomeçar do zero, uma nova habilitação e detalhe, ó, com muito mais onerosidade, tá? Perguntas. Amaralina. O procedimento é semelhante ao casamento exatamente, viu, Amaralina? Porque o religioso, a diferença é que você não se submeteu a uma outra pátria-mãe. Você está aqui ainda no Brasil, mas eu vou ter que garantir os efeitos cíveis, né? Eu vou ter que confirmar com a verbação.
O estrangeiro segue também, como você muito bem falou, a diferença é que eu vou estar no consulado brasileiro, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí eu vou me apresentar perante o cônsul de lá e eu vou receber um certificado, uma certidão provisória. Essa certidão eu vou ter que garantir a sua publicidade no Brasil, o seu registro, em 180 dias, tá? Lá no religioso, como você acabou de me perguntar, é 90 dias. E quanto que na autoridade consular a gente duplica, né? A gente sabe porque a lei vai duplicar, né? Uma questão até de bom senso. Você está retornando ao Brasil, você tem que adequar justamente o seu cotidiano, voltar à sua normalidade. A lei te garante até um prazo maior para que eu vá buscar justamente a formalização desta certidão que eu vá receber, tá? Então, no caso da autoridade consular, esse certificado, que depois você vai resgatar, né? Você já resgata lá mesmo no consulado, né? Mas tem que ser registrado aqui no Brasil, tá? Ele precisa garantir a sua publicidade. Então, o prazo é esse, 180 dias. E vem aquela velha pergunta: ah, mas se eu ultrapassar? E aquilo que eu te falei, né? Se de repente, por um descuido, ocorrer a regra, vamos imaginar, o casal perpassou o prazo legal. Se isso infelizmente acontecer, vou ter que realizar uma nova habilitação, tá? E aí já sabe, né? Com muito mais onerosidade, tá? Deu para entender, gente? Aí no material de vocês eu coloquei essa redação do artigo 1544 e aproveitei o momento também e coloquei a redação da própria Lei de Registro Civil Público, que é a Lei 6.015, no seu artigo 32, que é o que garante esse registro, né, perante ao cartório competente do ofício que vai levar em consideração essa formalização do ato. Depois vocês podem verificar na Lei 6.015. Mas, só para a gente confirmar a redação do artigo 1544, vez ou outra, às vezes um concurso público, né, pode justamente perguntar, e aí você não esqueça, tá? A redação é muito clara. Oi, deixa eu ver a Vitória. Oi, Vitória, você quer perguntar? Fique à vontade. Oi, Ela professor, levantou a boa mão aqui. tarde. Boa Tá me tarde, minha ouvindo? linda, fique à vontade. Demais, 100%. Depois que passa esse prazo de 180 dias, a pessoa, ao Hum, chegar aqui no Brasil, ela tem que registrar onde essa exatamente. Boa certidão provisória? pergunta. Aí Onde vamos ela tem imaginar. que fazer isso? Isso, isso. Aí vamos imaginar. Vou tomar você como exemplo, tá? Você vai para a Argentina, conhece um brasileiro lá. Na verdade, você já conheceu, você já iniciou a sua habilitação no Brasil, tá, Vitória? Você mora aqui em Belém. Ah, professor, eu conheci o fulano de tal, a gente já deu início à nossa papelada da nossa habilitação lá no cartório X de Belém. Claro que eu não vou dizer o nome para não ocasionar nenhum ciúmes, né? Aí eu fui no cartório, já dei entrada na minha documentação. Professor, só que eu tenho uma viagem para fazer para a Argentina. Eu e o fulano, tá? A questão de trabalho, questão profissional, de repente uma questão de saúde, enfim, isso é particular de vocês dois, né? Durante esse intervalo, até vocês retornarem, vamos imaginar que vocês têm, até dia 1º de janeiro, vocês têm que confirmar o casamento de vocês, ou seja, a celebração nos moldes tradicionais, né? Que no caso é o cartório que iniciou. Então, vamos imaginar de setembro até janeiro, muita coisa pode acontecer. Aí vocês dois, com planejamento, você e o seu noivo, colocaram justamente uma conversa na mesa, lá mesmo na Argentina, vocês já estão lá nesse país e querem se antecipar, querem já buscar um consulado brasileiro. Vocês sabem que existe o princípio da territorialidade, né, gente? Que ali está funcionando como um setor administrativo competente da nossa pátria mãe brasileira, né? E a Vitória, justamente com seu noivo, resolvem celebrar o seu casamento. Detalhe, não só verbalmente, né? Porque os dois também levaram consigo aquele certificado de habilitação, levaram seus documentos pessoais, tá? De repente até alguma testemunha, ou se não tiver nenhuma lá mesmo, o próprio, entre aspas, cartório, que eu estou designando lá como consulado, oferece. E aí foi o que a Vitória fez. Ela se apresentou com seu noivo perante o consulado lá do Brasil, ratificaram esse primeiro ato, que é obter um certificado, uma certidão provisória, que garanta justamente a sacramentação do ritual da celebração. Só que não é tudo. Daqui a pouco, Vitória e o seu noivo vão voltar ao Brasil, Belém do Pará. Da feita que vocês voltarem, Vitória, aí você vai ter que buscar o seu cartório de origem, né?
Aí vem a sua pergunta: para onde é que eu vou registrar esse certificado, professor? Você tem duas interpretações. Ou você busca o seu cartório que você deu o pontapé inaugural na sua habilitação, no caso lá de Belém. Tomara que você ainda resida lá no seu mesmo endereço, tá? Ah, professor, eu não moro mais lá. Quando eu fui para a Argentina, eu e meu noivo, a gente resolveu vender o nosso imóvel. Beleza, então quando vocês um dia voltarem ao Brasil, tenha certeza que você vai ter que buscar o primeiro domicílio, aquela cidade, o primeiro ofício daquele cartório pela qual eu vou estar atrelado a essa nova cidade pela qual vai estabelecer meu novo domicílio. Então vamos imaginar, eu e o meu noivo resolvemos, professor, voltar para São Paulo, tá? Então, esse certificado ele vai ter a validade de 180 dias para ser registrado onde? Já que eu não tenho mais nenhuma casa em Belém, eu já vendi previamente. É o primeiro ofício de São Paulo. Você acabou de me dizer que vai retornar para essa cidade quando você sair da Argentina e voltar para o Brasil. E o prazo para você registrar essa certidão, para garantir a sua publicidade, é 180 dias, a contar do seu retorno ao Brasil, tá? Amaralina, e caso não tenha iniciado a habilitação no Brasil? Ah, pois é, boa pergunta. Normalmente, aqui, Amaralina e companhia, nós estamos levando em consideração o ritual da celebração, tá? Significa dizer que você, indubitavelmente, já iniciou no Brasil a sua habilitação. Essa regra ela é muito mais específica para uma questão de transição, viu, Maralina? Normalmente eu quero celebrar o casamento lá no estrangeiro. Muito embora eu já iniciei aqui no Brasil a minha habilitação, entendeu? Então, é um ritual perante a autoridade consular que eu estou em trânsito. Eu já iniciei a primeira parte no Brasil e vou concluir, obviamente, esse primeiro momento no estrangeiro, mas eu tenho certeza que depois eu vou ter que retornar ao Brasil para garantir a formalização desse registro, tá? Agora, se eu for definitivamente para o estrangeiro, se eu tiver a intenção de ali permanecer definitivamente, adquirir uma dupla nacionalidade, é claro que o casal ele pode se antecipadamente planejar, né? Não é nem preciso me habilitar no Brasil. Eu mesmo, já que já vou adquirir uma dupla nacionalidade, eu vou aproveitar o momento e me habilitar logo já no estrangeiro. Não sei se eu me fiz entender, Amaralina. Porque vai muito do planejamento do casal, né? Se você obtiver uma dupla nacionalidade em breve, não é preciso você iniciar aqui no Brasil. Você já pode iniciar até mesmo lá no estrangeiro. Mas esse artigo especificamente está dizendo o seguinte: são aqueles casos esporádicos, transitórios, né? Que o casal iniciou no Brasil, mas ele pode buscar um cartório, entre aspas, né? Um consulado brasileiro, fecha a sua celebração lá e depois retorna ao Brasil para garantir o seu registro daquela verbação, daquela certidão, né? Que foi lavrada lá pela autoridade consular. É um caráter provisório. Mas, dependendo do caso concreto, tem casais que planejam, não, nós queremos já adquirir uma dupla nacionalidade, nós vamos viajar de vez, né? Em definitivo. Então a gente nem precisa ainda iniciar no Brasil, a gente já aproveita, inicia e conclui lá no estrangeiro, né? Considerando justamente essa regra da dupla nacionalidade, tá? Certo? Ok, Vitória? Deu para entender aquele seu exemplo, tá? Então, regra geral, ou você retorna para sua pátria mãe, ou você, se não tiver mais, né, a intenção de voltar para Belém, você vai escolher uma nova cidade pela qual eu vá passar a residir. Só tenha cuidado, meu povo, com o prazo de 180 dias, tá? É o prazo que vigora a certidão lavrada pelo senhor cônsul, né, pela autoridade consular. Passou do prazo, esse prazo é contado da data do retorno, tá? Se passou do prazo de 180 dias, já dizia a música, já foi, já era. Aí eu vou ter que retomar uma nova habilitação. E aí tu já sabes, é muito mais custodioso. Quando eu falar custodioso, aí haverá incidência de custas, vai sair mais caro uma nova habilitação, enfim. Já sabe as regras do jogo, tá? E aí, olhando aqui para o material de vocês, eu colando aqui no material de vocês, aí eu coloquei, né, essa regra do artigo 32. Eu coloquei aqui para Vossas Excelências a regra também, que é aqueles casos do estrangeiro que está aqui, por exemplo, no Brasil, que também pretende celebrar o seu casamento aqui no Brasil. Muito embora ele já iniciou até mesmo lá na sua pátria de origem. Mas eles também está em trânsito, tá? É a mesma regra.
Ele também está aqui no Brasil provisoriamente, está fazendo algum trabalho, de repente alguma coisa particular que está requerendo muito tempo. E aí o casal estrangeiro resolve também aqui no Brasil celebrar o seu casamento. Segue as mesmas regras? Sim, tá? Eu até coloquei para Vossas Excelências aí o artigo 7º, parágrafo 2º da LINDB. Depois vocês dão uma leitura, tá? Porque eu não estou aqui com a tela aberta, mas aí depois vocês leiam, que a regra é muito simples. O casal estrangeiro vai perante uma autoridade consular da sua pátria mãe, né, da sua pátria de origem, e vão se apresentar também perante a autoridade consular lá daquele país, propriamente dito, e vão formalizar sua celebração. Depois, quando voltarem lá para sua pátria de origem, aquele certificado que eles vão receber provisoriamente, vão também formalizar o registro por lá, tá? A diferença é que cada país vai seguir um prazo específico para formalizar esse registro. No Brasil nós temos 180 dias, mas isso pode variar, isso vai variar de acordo com as regras específicas de cada nação, tá? O México vai obedecer um prazo X, os Estados Unidos vai obedecer um prazo Y, tá? Cada país segue seu prazo de acordo com a sua legislação civil competente, tá? Então as mesmas regras também se cumprem para os estrangeiros que estão aqui no Brasil. Eles também precisam buscar o consulado deles e se apresentar perante o cônsul propriamente dito e firmar o seu ritual de celebração. E depois que retornar ao seu país de origem, tenha certeza que precisará averbar esse documento deles, tá? E aí eu coloquei aqui no material de vocês a resolução 155 do CNJ de 2012, depois eu convido vocês a lerem, tá? Essa resolução que fala sobre o translado de certidões. Monique. Professor, em regra, o casal precisa de uma... boa pergunta. E não é a primeira vez que já me fizeram essa pergunta. Não, viu, Monique e companhia? Aqui, para casamento, eu não preciso firmar um procurador, tá? Obviamente, eu posso, pessoalmente, uma atitude personalíssima, do próprio casal já se apresentar previamente perante a autoridade consular e já confirmar o seu casamento. Para esta finalidade, se for casamento, tá? Mais tarde, eu não vou falar hoje essa regra aqui do artigo 18 da LINDB. Eu peço até desculpa para vocês, mas eu comento com vocês na sexta-feira, tá? O divórcio já foge um pouco a regra. Aí a tua pergunta, ela já se encaixa mais para o divórcio consensual no estrangeiro. E hoje eu ainda não vou explicar para vocês. Eu coloquei aqui uma questão só de atualização da LINDB, mas na sexta-feira eu vou comentar com vocês sobre o divórcio, e aí eu vou dizer justamente o que você me perguntou para divórcio consensual. Aí o advogado é fundamental. Precisará da presença dele, tá? Agora, para casamento, não preciso constituir, por exemplo, fulano como meu advogado, Beltrano, tá? Agora eu tenho que me fazer presente. É um ato personalíssimo dos próprios contratantes. Cuidado, eu não estou falando cônjuges. Eu estou falando contratantes, tá? O casamento somente vai ser ratificado em definitivo, os seus efeitos jurídicos, né, quando retornar ao Brasil e, se Deus quiser, averbar perante aquele cartório competente de origem ou aquele primeiro ofício da cidade pela qual eles vão passar a residir. Aí sim, o casamento, eu já vou denominá-los de cônjuges, né? Porque eles vão resgatar a certidão definitiva de casamento, tá? Então, a resolução 155 do CNJ, meu povo, minha pova, depois vocês leiam essa resolução, ela trata justamente dessas certidões lavradas no estrangeiro, perante as autoridades consulares, tá? Não só para casório, para casamento, mas também para óbitos e também para nascimento, tá? Interessante, né, gente? Até mesmo a questão de óbito, a questão de um nascimento no estrangeiro, eu posso também obter um aval de uma autoridade consular para garantir ali o conhecimento daquele ato. Então, a autoridade consular vai te dar esse documento, vai te otorgar essa certidão, formalizando aquele ritual que ali aconteceu, quer seja um casamento, quer seja um óbito, quer seja um nascimento também de alguém. Mas tenha certeza que essa certidão lavrada pela autoridade consular, tu já sabes, né? Tu vais ter que garantir o registro dela, a averbação dela, a partir do momento que você retornar à sua pátria mãe, no caso ao Brasil. E aí, para cada caso desse, vai ter um prazo específico para cumprir. No caso do casamento que nós estamos analisando,
180 dias da data do retorno, tá? Tranquilos, meu povo, minha pova, deu para entender essa regra do casamento da autoridade consular, que é uma situação excepcional, vocês estão notando aí, né? É um caráter provisório, eu estou em trânsito, eu estou numa pátria estrangeira, resolvi me antecipar para confirmar o meu ritual da celebração, porém, quando eu voltar ao Brasil, tenha certeza que eu vou ter que formalizar, buscar o meu registro definitivo, a minha publicidade, dentro do prazo de 180 dias a contar da data do retorno, tá? Então, isso vocês não devem esquecer, que é uma condição sine qua non. Passou o prazo de 180 dias, aí você vai ter que recomeçar do zero com muito mais onerosidade, tá? Beleza? Tranquilo? Povo da sala que tá aí com o Antônio e companhia, beleza? Pessoal aí da sala. Gente, meu áudio tá bacana aí na sala, gente? Tá dando para ouvir aí? Eu acho que depois vocês vão ter aula, eu acho que um professor, não sei se é a Márcia, né? Mas tá tudo bem, né? Tá dando para ouvir aí na sala de aula, gente? Tá? Depois, qualquer coisa, vocês, se tiver alguma dúvida, perguntem também. Tá bom? Tá tudo bem aí, né, Antônio? Dá para ouvir aí? Tranquilo, né? Tá, professor, tá tudo ok aqui no papo. A gente tá lhe ouvindo. Beleza. Tá ok. Sexta-feira estarei aí, se Deus quiser, a coluna vai estar melhor. Bom, agora nós vamos dar início a uma nova discussão, tá? Deixa eu só aqui molhar minha goela, tá? Que é uma água mineral. Não vão pensar bobagem, tá? Hoje ainda é terça-feira, mas eu só bebo um vinhozinho, tá, gente? Mas hoje é uma água mineral, tá? E eu queria comentar agora uma parte polêmica, que é a questão da invalidade do casamento, tá? Eu gostaria de chamar a atenção de todos e todas para acrescentar aí, eu peço desculpa para vocês, mas na hora da digitação eu acho que não saiu nesse material. Só saiu duas modalidades de invalidade de casamento, tá? Eu coloquei aí casamento nulo e anulável, mas faltou a modalidade inexistente. Por esse motivo, eu gostaria que vocês acrescentassem, deixa eu só ajeitar aqui a minha costa, eu queria que vocês colocassem aí a modalidade 7, na verdade é 7, né? Seria o 7.1 mesmo. No caso, seria a modalidade casamento inexistente, tá? Então ficaria 7.1 casamento inexistente, 7.2 o nulo e 7.3 o casamento anulável, tá? Desculpe aí, foi um erro de digitação, mas ainda bem que nós estamos online, né? Aula síncrona, então dá pra gente confirmar essa alteração aí do roteiro, tá? Deu para ajeitar aí, gente? 7.1 casamento inexistente, 7.2 o nulo e o 7.3 o anulável, tá, meu povo? Organize aí, por gentileza, para ficar bem organizadinho aí o roteiro de vocês, para não ficar bagunçado, não. Eu quero que vocês fiquem tudo na organização, tá bom? Então vamos começar pela modalidade casamento inexistente, que seria o item 7.1, tá? Sim. Oi, Tainá, tem. Eu vou depois mandar para vocês lá na plataforma. Eu tenho, assim, um material bacana para vocês, tá? 7.1, casamento inexistente. O que é isso? Gente, inexistente é porque eu não vou encontrar nenhuma base de proteção de amparo na lei, tá? Aqui eu estou chamando a atenção de vocês para aquelas situações que ali já existem para a doutrina e para a jurisprudência, ou seja, para o judiciário, mas eu ainda não encontro embasamento de proteção garantida pela lei maior, que no caso propriamente dito, eu estou falando da Constituição e do Código Civil, tá? Então, casamento inexistente, já o que é a palavra inexistente? Não tenho nenhuma garantia de amparo da norma, mas é possível na prática a gente visualizar uma situação que ali vá formalizar um ritual de um casamento. O exemplo clássico de um casamento inexistente seria um casamento firmado entre pessoas do mesmo sexo. Não existe ainda nenhuma legislação, no caso o Código Civil e a Constituição, que garanta esse determinado ato legal. Muito embora alguém está se perguntando, sim, mas o senhor falou da resolução 175 do CNJ. Sim, é uma regra própria do órgão competente que serve, né, de auxílio, serve de paradigma para a própria doutrina e para a própria jurisprudência, que assim já confirmou, tá?
Então é perfeitamente possível, os cartórios, inclusive, até se subsidiam. Só que para a lei, para a fonte formal do direito, ainda é uma lacuna, tá, gente? Por isso que eu ainda estou nessa modalidade. É um ato que ainda não existe para a lei, tá? Eu quero que vocês entendam esse aspecto. Inexistente para a fonte formal do direito, tá, meu povo? Todavia, existente para normas administrativas internas, para determinados regulamentos, né, infraconstitucionais, para uma doutrina competente e para uma jurisprudência competente. Tu sabes porque tu já estudaste aqueles princípios, né? Tu já estudaste também a analogia, tu já estudaste o costume, que são outras formas pelas quais a lei, se ela não conseguir preencher de imediato, aí você vai se socorrer a esses outros institutos, tá? Então, no caso aí do casamento homoafetivo, eu estou buscando a resposta numa legislação que ainda, na fonte formal, não existe. Mas para a doutrina, para a jurisprudência, já é uma realidade, tá? Então, só para a gente não esquecer esse detalhe. Inexistente para a fonte maior, para a lei maior, tá? Outro exemplo de casamento inexistente, professor. Sim, quando eu firmar um casamento perante uma autoridade que não apresente a competência de juiz de paz, tá? Então, quem celebra casamento é somente esse sujeito que está nessa competência. Nenhum outro sujeito que não esteja nessa competência não pode sacramentar o ritual propriamente dito do casamento, tá? Então, por exemplo, eu vou atribuir a competência para aquele escrevente, para aquele estagiário, para aquele determinado servidor público, confirmar aquele ritual daquele casamento. Não, gente, aí é um ato inexistente, né? Não existe nenhum amparo na lei, existe uma lacuna, não existe nenhuma regra própria que outorgue competência para esses sujeitos confirmarem o casamento. Só quem confirma é o juiz de paz. O senhor está na regra do artigo 98, inciso 5º da Constituição, tá? Salvo me engano, é o parágrafo 5º ou inciso 5º. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá. E até comentei isso com vocês, tá? É a autoridade que vai confirmar o ritual da celebração. E ponto final. Qualquer outro sujeito que vá realizar distintamente é um ato que não tem nenhuma validez. É um ato que não existe. A lei não informa, inclusive a Constituição Maior, tá? Então, deu para a gente chegar a um denominador comum de entendimento, né? Esse casamento inexistente, o que é inexistente? É porque eu não vou visualizar nenhuma regra específica garantida pela lei vigente. Não existe um aparato legal que vá formalizar esse trâmite propriamente dito, tá? Então, um exemplo clássico é isso, o casamento homoafetivo, casamento firmado por uma autoridade competente, ainda tem aquele, me lembrei agora, aquele caso também de um casamento firmado por uma coação física, uma violência física, isso era muito comum, gente. Tu sabes disso que eu já te comentei isso nas aulas anteriores, né? Quando a vontade de alguém era tolhida, inclusive com violência física, né? O chefe da família, o autocrático, o patriarca, mandava a menina, principalmente as mulheres submissas, né, à vontade do homem, tem que firmar o casamento, nem que para isso você vai ter que levar uma boa coação física, tá? Então isso, na prática, hoje em dia, tu sabes que é um ato que não tem nenhuma proteção garantida por lei, né, gente? Pelo contrário, é passível até de responsabilização civil e criminal. Confere, né? Eu acho que isso daí não é novidade para nós, porque já, inclusive, firmamos o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Nós já comentamos sobre isso. Então, ninguém é obrigado a casar sobre uma coação, sobre uma força física contra a vontade de ninguém, tá? Então, são situações que não tem nenhuma proteção garantida por lei, por isso que é um casamento inexistente, tá? Depois dessa modalidade inexistente, aí eu coloquei no teu material o casamento nulo. E no material tá 7.1, né? Mas você já corrigiu, agora é o 7.2, tá? O casamento nulo, ele também vai seguir uma regra bem direcionada. Aí eu chamo a atenção para vocês para... Opa, deixa eu ver aqui a pergunta do colega, Nicolas. E no caso de um casamento que durou anos, mas com... Pois é, né? Ele pode ser sim, Nicolas. Sim, Nicolas. Ninguém é obrigado a confirmar um sim
tá? Isso. Ninguém, Nicolas e companhia, é obrigado, coloco entre aspas, né, a confirmar um sim contra uma vontade sua própria, né? Principalmente quando envolver, não estou falando só violência psicológica, que a violência psicológica é anulável. Você acabou de falar aqui, né? Eu vou anular porque se for psicológico, mas tem casos mais graves de violência corporal, sim. Só para confirmar a vontade de um sujeito em detrimento da tua. Então, no passado era muito comum, né? Os pais obrigavam as filhas a casar e eram muitas surras, né, gente? Era muita violência física que as mulheres tinham que confirmar para satisfazer a vontade do pai. E cadê a vontade da menina, né? Cadê a vontade da pessoa? A dignidade não existia nessa época, então era muito difícil, tá? Era válido no passado. Quando eu falar passado, no código anterior, tá, gente? Mas hoje é um ato que não tem nenhuma proteção garantida por lei. Detalhe, é passível até de ser, como o colega muito bem mencionou aí, anulável. Eu tenho que realmente buscar uma anulação, tá? Se de repente isso acontecer, tá bom? E não só anular, eu vou ter que buscar uma reparação com perdas e danos, né? Eu vou ter que buscar, inclusive, danos morais, responsabilização civil, né? A esfera criminal também entra, porque a lei da Maria da Penha, se for uma agressão contra a mulher, também é um remédio que deve ser subsidiado, né? Sim, Caminha Santo, sim, é verdade, exatamente. Isso, Nicolas, é isso mesmo. Porque ali você estava tolhindo a vontade de alguém usando não só da violência psicológica, mas também física. E se infelizmente confirmou esse ritual, hoje em dia você já pode desconsiderá-lo de pleno direito, através até de uma anulação, se for o caso, se de repente avançar, tá? Mas tomara que ainda não tenha realizado nenhum ritual, porque se realmente realizar, a saída é buscar uma reparação civil. E criminal também, tá? Tudo bem, Nicolas? Então, gente, voltando agora aqui para o nulo, a gente então tem que entender o seguinte: o nulo, tá? O que que é nulo? Eu acho que eu já cheguei a comentar para vocês que são aquelas situações que alguém está infringindo. Se alguém, por gentileza, puder colocar aqui no quadro, aqui no chat, eu até agradeço, né? Só para vocês lembrarem. Não o artigo em si, né? Só para vocês recordarem que eu estou infringindo aquelas causas de impedimento, lá da redação do artigo 1521. Eu gosto muito de que vocês não esqueçam esse detalhe, porque nulo é quando você infringe aquelas situações de impedimento, que obviamente vai ocasionar ali uma nulidade absoluta, tá? Eu até coloquei aqui no teu material. Casamento celebrado com desrespeito das causas de impedimento, lá do 1521. Te lembras, né? Quando, por exemplo, um ascendente firma um casamento com descendente, né? Eu vou firmar um casamento com parente de linha reta por afinidade. Nulo é porque já nasceu errado. Isso, muito obrigado. Tá aí, ó, só para lembrar vocês, né? O colega até colocou, a Isabela, no caso, colocou aqui para nós. Não esqueça, tá, gente? Se de repente eu cometer qualquer uma dessas situações aí, tu já estudaste comigo. É um ato nulo de pleno direito, tá? Já nasceu equivocado, não tem como a gente convalidar. Uma vez nulo, será sempre nulo, tá? Então, esse casamento, professor, de repente, as pessoas que já são casadas, uma pessoa que é casada querer casar de novo é bigamia, a gente já sabe que é crime, né? O cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio, conforme reza aí a redação do inciso 6º, não tem para onde correr. Qualquer uma dessas situações aí que nós estamos visualizando é passível de ser reconhecido como nulo. Já iniciou equivocado esse casamento. Resumo da ópera, o que vai acontecer? Aí eu vou ter que buscar uma ação de nulidade, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com a turma de vocês, mas existe um remédio específico processual que você pode pleitear perante a via judicial competente para tentar reconhecer esse ato nulo, que inclusive pode até ser reconhecido de ofício. Até o Ministério Público pode levantar essa discussão de nulidade, né? E lá na redação, até coloquei aqui no teu material, na redação do artigo 1549, tá? Depois você leia, por gentileza, o 1549. O MP, qualquer pessoa interessada, pode ingressar com pedido de reconhecimento na via judicial para reconhecer esse ato como nulo de pleno direito. Perfeito. É perfeitamente possível, porque tu já sabes, né, gente? Nulidade absoluta,
infringe a matéria de ordem pública, né, meu povo? Já nasceu irregular, não tem como a gente corrigir, não tem como a gente convalidar. Então, se já nasceu irregular, repito, vai continuar. E aí as situações que, só para a gente relembrar, que a colega colocou aqui no quadro, né? São situações que não tem como a gente remediar. Pelo contrário, vai ter que tornar nulo de pleno direito, tá? E voltando aqui para o teu material, a gente lendo o nosso material, aqui no item 7. Agora é o 7.2, né? Que até então estava 7.1. E aí nós temos essa redação do 1548. É nulo por quê? Desde que você venha infringir aquela situação de impedimento. Está aqui, ó, as situações de impedimento, conforme reza a redação do artigo 1521. Se tu cometeres qualquer uma dessas situações, tenha certeza que você já pacificou uma nulidade absoluta. Tu já cometeste uma nulidade absoluta e o resultado é tornar esse ato reconhecido judicialmente, tá? Eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências para um detalhe fundamental, viu, meu povo e minha pova? Depois do advento do Estatuto, até comentei isso com a galera da manhã, ontem no caso, né, que hoje a coluna realmente me deu uma chibatada, né, eu estou hoje de pijama, né, mas eu comentei ontem para a galera o seguinte, comento agora para vocês. Depois do advento do Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, nós não podemos mais generalizar, atribuir qualquer pessoa que esteja nessa condição para que aquele casamento que porventura essa pessoa pretenda realizar, de repente venha a ser considerado nulo. Que isso, gente? A gente não pode mais confundir incapacidade com deficiência, tá? Eu não sei se eu cheguei já a comentar isso com Vossas Excelências, mas eu estou comentando nesse exato momento, caso eu ainda não tenha comentado. Então, depois do advento do Estatuto, as pessoas com deficiência, quer seja na modalidade física, mental, sensorial, motora, enfim, qualquer uma das modalidades, eu tenho o direito de querer confirmar meu casamento, inclusive pessoalmente, sem precisar de autoridade competente que venha intermediar o meio de campo para confirmar minha vontade de querer casar, sim. Primeiro, estou amparado pela dignidade da pessoa humana, né, meu povo? Eu tenho um princípio que está me amparando. Não é à toa que o Estatuto surgiu com base principiológica atrelada à dignidade da pessoa humana, tá? E não é à toa que alguns artigos do Código Civil foram revogados. O principal, dentre os artigos que foram revogados, está aqui um deles, né? A questão de firmar um casamento. A gente não pode mais confundir a condição de um sujeito para que ele não venha depois confirmar um ato pela qual ele pretenda se querer realizar, no caso propriamente dito, por exemplo, o casamento. Ah, porque o fulano tem Alzheimer. Ah, porque o fulano tem o déficit cognitivo. Ah, porque o fulano tem síndrome de Down. E daí? Ele pode querer confirmar o casamento, que até então, antes de 2015, se ele confirmasse sem a presença de uma autoridade, sem a presença de um representante, era um ato nulo. Não podia. Deus o livre, não pode. Isso é uma... Gente, que absurdo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ainda bem que surgiu esse estatuto. A gente não pode mais confundir uma situação de um direito líquido e certo, atribuir a condição do próprio sujeito. Incapacidade não tem nada a ver com deficiência. Direito líquido certo não podemos confundir, atrelar ao próprio sujeito. No caso, se eu apresento ali uma determinada, entre aspas, incapacidade, mas mesmo assim eu tenho direito de confirmar, de repente, meu casamento, de repente confirmar meus alimentos, e daí eu sou uma pessoa que goza dos direitos à dignidade de uma pessoa humana. Por isso, gente, que foi revogado o inciso 1º. Alguém deve estar se perguntando, aqui está aparecendo como revogado o inciso 1º do artigo 1548. Sim, está revogado porque o Estatuto revogou. Porque as pessoas com deficiência precisavam, regra geral, obrigatoriamente da presença do curador para confirmar o seu casamento. Que isso, gente? Não pode hoje isso acontecer na prática. A curadoria, gente,
Lá na frente eu vou explicar isso com vocês, mas eu estou adiantando aqui. Hoje a curadoria é uma exceção, não pode mais ser vista como regra. E no passado era regra, tá? Então, se por exemplo a Iris, tomando a Iris como exemplo aqui, ela tem uma síndrome de Down, tá? Então antes do estatuto, se a Iris confirmasse o ato sem a presença minha enquanto curador dela, Deus o livre, camarada. Era nulo esse casamento. Hoje, a Iris, ela tem, vamos imaginar, continua com a sua condição, né? Ela apresenta a sua síndrome, mas se ela quiser, ela amanhã põe a sua bolsa, juntamente com o seu pretendente, vão ao cartório, por si só, confirma o casamento sem a presença minha. A dignidade da pessoa humana está aplaudindo a Iris, tá? Ela não vai precisar da minha pessoa. Ela tem a sua sã consciência. A curadoria do professoraria, o curador professoraria é uma exceção. Vai depender de laudo, vai depender justamente de um aparelhamento específico. Hoje, depois do estatuto. Então, o curador é uma exceção, não é mais regra. Tá? Vocês estão me fazendo entender que muitas das vezes as pessoas perguntam, mas por que será que foi anulado? Né? Por que foi revogado, melhor dizendo? Porque depois do advento do estatuto, a gente atribuiu àquela pessoa com deficiência a condição de plena capacidade, sim, gente. O que era até então relativo passou a ser pleno. O que de repente era considerado um absolutamente incapaz, hoje, no mínimo, tá? É uma pessoa relativa. E olhe lá. Uma pessoa relativa à incapacidade. E olhe lá. Regra geral é uma pessoa com plena capacidade, sim. Vamos respeitar a dignidade da pessoa humana, inclusive para essas pessoas com deficiência. Tá? Então, só para deixar bem claro isso para vocês, porque justamente o inciso primeiro foi revogado, né? Porque depois do estatuto, nós não podemos mais generalizar incapacidades com deficiência, atribuir a essa generalização, que era um absurdo, né, gente? Era um atentado justamente contra a pessoa propriamente dita, tá? Aqui no teu material, justamente eu coloquei essa OBS, né? O inciso primeiro foi revogado com base na lei, tá? Pois deficiência não pode mais ser considerado fator, né? Impeditivo para constituir um casamento, claro, né, gente? Vamos levantar a bandeira em prol da igualdade dos direitos. Independentemente de você ser uma pessoa com deficiência, independentemente de qualquer raça pela qual você esteja, de gênero, nós estamos vivendo numa situação de um país que precisa respeitar mais as suas diferenças. Infelizmente, a gente não tem verificado muito isso, né, crianças? Mas nós somos estudantes, acadêmicos do direito, vamos defender as diferenças. Isso é importante, tá? E aqui está um exemplo clássico do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Beleza? Então, nulo é isso. O nulo, para quem está copiando, para quem está analisando, não esqueçam, por favor, é um ato que ocasiona uma nulidade absoluta, ele já nasce irregular, não tem como convalidar, eu já te expliquei isso, né, meu povo? E ali você está ocasionando regras de impedimento, lá na redação do artigo 1521, que eu já te comentei, inclusive já colocamos aqui no quadro, né? Então, o casamento é nulo porque eu cometi alguma irregularidade somente nas causas de impedimento. Atualmente, só nisso, tá? O casamento só vai ser considerado nulo somente nessa situação da redação da infringência do 1521. Não é mais motivo de tornar nulo só porque no passado uma pessoa precisava da presença do curador, porque estava na condição de incapacidade. É uma pessoa com deficiência, que isso, para com isso. Hoje em dia já temos a dignidade que fala mais alto, tá? Pessoas com deficiência podem confirmar o seu casamento independentemente, em vários casos, até mesmo do seu curador. Vamos respeitar a dignidade da pessoa humana, tá? Tudo bem? E aí, do nulo, a gente inicia o anulável. O anulável que agora está no item 7.3, que no teu material aí está no 7.2, mas tu já corrigiste, né? Vou colocar-te o 7.3, tá? Bom, o anulável, gente, para começo de conversa, eu quero que vocês não esqueçam um detalhe, tá? Em primeiro lugar, deixo mais uma vez aqui molhar minha goela, né? O anulável é o seguinte, ele tem uma grande diferença para o nulo. Enquanto que o nulo, eu acho que eu nem falei isso para vocês, mas eu vou falar agora. Enquanto que o nulo eu posso, inclusive, reconhecer de ofício, a título exemplificativo, até o Ministério Público pode firmar esse compromisso, né?
na redação do artigo 1549, acho que eu cheguei até a te falar, tá? O anulável, obrigatoriamente, cuidado, meu povo, minha pova. O anulável, eu vou ter que provocar tutela jurisdicional, sim, tá? O casamento anulável, eu vou, obrigatoriamente, a parte interessada ou as partes interessadas vão ter que peticionar obrigatoriamente. Não é reconhecido de ofício, tá? A modalidade anulável, eu preciso pleitear uma exordial, uma petição perante a justiça competente. Então, no anulável, obrigatoriamente, a parte tem que ingressar com um pedido de reconhecimento daquele ato, considerando como anulável. Tá? Então, aqui eu vou ter que provocar a tutela jurisdicional. Não existe casamento anulável de ofício, diferente do nulo. Tá? O anulável, não. Aí as partes prejudicadas precisam ingressar com comunicado na justiça. Tá? Agora, só tem um detalhe, meu povo, minha povo, vocês devem estar se perguntando, sim, professor, mas como é que eu vou anular? Mesma coisa. Eu vou ter que buscar a via judicial, conforme já havia mencionado, e aí eu vou ter que peticionar com uma ação. Eu acho que, não sei se eu coloquei nessa semana já os modelos para vocês, mas na outra semana, inclusive, nós já vamos fazer uma atividade, né, com base justamente nesses modelos, tá? Existe uma ação específica que ataca ritual de anulação, que no caso é a chamada ação anulatória ou ação de anulação de casamento. Ah, professor, estou anotando. Anota, tá? Repito, ação anulatória ou ação de anulação do casamento. Esta ação é ação competente para justamente, única e exclusivamente, atacar a situação de anulabilidade. A situação de anulação matrimonial que estão prescritas onde? Na redação do artigo 1550. E hoje nós vamos falar de algumas regras, e aí na sexta-feira a gente fecha essas regras, tá? Que aí a gente vai mesclar justamente nesse sentido, tá bom? Então, repito, o casamento anulável, ele precisa ser provocado pela iniciativa das próprias partes prejudicadas, mediante essas situações do artigo 1550. Depois, por gentileza, alguém quiser colocar a redação aí também no quadro, tá? Para ficar bem visível, não tem problema, tá? Existem situações ali que é passível de você ingressar com pedido de anulação, tá? De acordo com a redação desse dispositivo. Dentre essas situações que está no artigo 1550, tá? Que a colega acabou de colocar aqui para nós, a Isabela, tá? A primeira delas aqui, que eu estou olhando aqui no meu material, é aquele indivíduo que ainda não completou a idade mínima para casar. Olha que interessante, gente. É proibido, vamos para a regra, é proibido, jamais, não existe essa situação daquele indivíduo que ainda não atingiu a idade núbil, a idade mínima para casar, que aqui no Brasil é 16 anos, tá? Então, se o Joãozinho, com 15 anos, por exemplo, quiser confirmar o casamento, isso daí não é possível, tá? Recentemente, em 2019, salvo me engano, o artigo 1520 passou por uma mudança, uma alteração, e hoje já é uma regra proibitiva. Nem mediante autorização, professor, nem com autorização, qualquer sujeito que ainda não atingiu a idade mínima não pode firmar casamento, tá? É claro que vocês devem estar pensando naquela situação hipotética, caso ocorra a eventual situação de gravidez, né? Aí abre-se um precedente, né? Normalmente a jurisprudência ainda flexibiliza para esta situação específica, desde que venha acontecer durante um estágio da interveniência, né? Durante o ocorrer daquela situação propriamente dita. Mas, regra geral, não. Mas se de repente alguém firmar o casamento antes mesmo de completar a idade de 16 anos, claro que vocês devem estar perguntando, eu posso anular? Sem dúvida, tá? Se aquele casamento foi realizado de forma precoce, antes mesmo da idade mínima, 16 anos, de repente eu posso corrigir esse equívoco, ingressando com pedido de anulação na via judicial competente, tá? Aí no teu material, justamente coloquei isso. Eu coloquei justamente esses sujeitos legitimados
que pode tranquilamente figurar nesta condição para se socorrer na justiça com o intuito de anular esse equívoco cometido anteriormente. Que equívoco, professor? Eu ainda não atingi a idade de 16 anos e, infelizmente, foi realizado ali um ritual e confirmou esse casamento equivocado. Houve um descuido, houve um erro, posso dizer assim, tá? Então, quem é que pode buscar essa correção na justiça? Quem são esses legitimados que pode pleitear essa anulação? A redação do artigo 1552, que está aí nesse teu material, ela é muito direta, né? Ela outorga essa condição, inclusive para o próprio menor. Indubitavelmente, eu vou precisar pelo menos atingir a idade mínima de 16 anos para buscar essa anulação, constituindo, claro, meu representante legal, né? Mas eu também posso deixar somente para os meus ascendentes e também para o meu representante, por si só figurarem nessa condição para pleitear essa anulação. Representante legal normalmente são os tutores, né? Os tutores, eles também podem ingressar com pedido de anulação, tá? Professor, os meus pais também. Uma coisa é certa, eu vou tentar corrigir essa falha. E eu tenho um prazo para fazer essa correção, tá, gente? Eu tenho um prazo para corrigir esse equívoco. Qual é o prazo, professor? Aí tá bem, coloquei no teu material, né? Normalmente, nós temos um prazo de 180 dias, até 180 dias, tá? Para fazer com que esse trâmite, aquele prévio casamento precoce, venha a ser reconhecido como anulável de pleno direito, tá? Então, é bem possível nós ingressarmos com pedido de anulação, quer seja o menor, quer seja seus pais ou responsáveis, no caso, os tutores. Tranquilo, tá? 180 dias, eu vou ter que ingressar com a ação. Claro que vai ter uma contagem específica, né, gente? Para cada sujeito, vai existir um prazo a iniciar uma contagem para cada um. Por exemplo, se o menor pretender ele mesmo pessoalmente ingressar com a ação, claro, constituindo o seu representante também, né? De repente, até o Ministério Público, se for o caso. Em primeiro lugar, eu vou ter que atingir a minha idade núbil, no caso, né? A idade mínima para casar, 16 anos. Da data do meu aniversário, teoricamente, eu tenho um prazo de até 180 dias para pleitear uma anulação. Então, hoje eu completei 16 anos, professor, dia 21 de setembro. Eu quero corrigir aquela falha que foi realizada anteriormente, daquele casamento precoce. Posso? Tranquilo, você ingressa com pedido de anulação, constituído de uma representatividade, e aí ingressa na justiça. Se for você, pessoalmente, né, através de um representante. Porém, se for os teus pais, ascendentes ou avós, de repente, qualquer ascendente teu, e se de repente for o teu tutor, os teus pais e os teus ascendentes, melhor dizendo, e para o teu tutor, aí o prazo da ação começa a contar desde a data daquele ato que foi realizado previamente de forma precoce, ou seja, da data da celebração. Tá? Então é só para você não esquecer em que momento eu posso pleitear esta anulação. Qual é o momento que eu posso me subsidiar da contagem desse prazo que a ação vai ter a meu dispor, né? No prazo de 180 dias, né? Então, para cada sujeito, haverá um prazo específico, né? Alice, professor, e se esse menor de 16 anos fugir de casa, casar com alguém e, por exemplo, os pais que são os guardiões, descobrir isso após... Pois é. O que acontece, muitas das vezes, é o seguinte, pode ser que os pais... Tem duas interpretações aí, tá? Os pais podem depois convalidar, é a próxima redação aqui que nós estamos verificando do artigo 1553. Os pais podem muito bem, Alice e companhia, de repente até convalidar esse ato. Consentir, a lei está dizendo, né? Autorizar esse casamento através de uma escritura de autorização, tá? Porque, teoricamente, convalidou-se depois do prazo de 180 dias, né? Porque eu teria que anular durante esse interregno de tempo. Mas se de repente ultrapassou, teoricamente ali já produz seus efeitos jurídicos, convalidou-se, né? Então, tem duas interpretações. Ou os pais concedem por definitivo essa ordem definitiva para casar, ou situação excepcionalíssima, tá?
os pais eles podem ainda pleitear uma anulação, tá? Mas normalmente torna-se bem complexo porque, teoricamente, eu tinha que me adequar dentro do prazo de 180 dias. Mas se descobriu posteriormente, teoricamente, ali o prazo já perpassou, que foi a sua pergunta. Então, por todas as vias, convalidou-se o ato, tá? Então, isso acontece muito, a pergunta dela. Inclusive, eu já tive um cliente que foi mais ou menos nesse sentido, não foi questão de fugir de casa, né? Mas foi questão mesmo de lapso, de esquecimento. A mãe, indubitavelmente, até então não sabia desse prévio ato precoce que foi feito e ficou sabendo depois de 6 meses. E aí eu expliquei para esta minha cliente, para essa senhora, olha, senhora, considerando que o tempo já foi, o tempo já dizia o poeta, né? O tempo não para todas as hipóteses, esse casamento foi convalidado. Tinha que ter se socorrido a tempo, né? Tinha que ter corrigido a tempo. Já que o tempo já foi, para todas as alternativas se tornou reconhecida. Ah, mas o que eu vou ter que fazer? Olha, ou a senhora realmente formaliza a sua autorização depois do prazo de 180 dias, porque para a senhora depois buscar uma anulação se torna bem complexo, porque primeiro já ocasionou a perda do prazo, né? Já aconteceu a decadência para essa regra específica. Para anular tem que ser agora uma outra situação diferenciada, tá? Mas para essa hipótese específica, acho difícil, acho não. Tenha certeza que você não vai obter êxito de reconhecimento da justiça. Salvo se for situação de outras modalidades de anulação. Mas nesse caso aqui não tem mais como, tá? Justamente o que a colega perguntou. Certo, gente? Então, a convalidação é a permissão. E a redação do artigo 1553. Tá? Se os pais resolverem autorizar, né? Ou seja, eu posso, mesmo depois de ter atingido já a minha idade mínima, já depois de ter firmado aquele ato precoce, mas os pais resolveram, né? Eles chegaram atrás no seu consentimento e aí me deram ordens, me deram cartas verdes, beleza. Independente disso, perpassou do prazo, teoricamente convalidou-se. Tá? Foi justamente o que a colega perguntou. Tá? Então, o inciso primeiro se retrata daqueles casos, daqueles indivíduos que ainda não atingiram os 16 anos. Já o inciso segundo, conforme justamente eu estou olhando aqui no chat, né? Que é o inciso 2 do artigo 1550, está dizendo o seguinte: bom, também é anulável, professor, do menor já com a idade núbil, que está dizendo aqui a redação, né? Aqui do chat, quando não autorizado pelo seu representante legal. Claro, né, gente? Aqui é diferente, né? O fulano de tal, ele já tem a idade mínima, mas não é porque você atingiu a idade mínima que eu também não vou precisar obter uma representatividade, obter uma autorização para casar, quer seja dos meus pais ou de pelo menos de um deles. Aí alguém me pergunta: ah, mas o pai quer, a mãe não quer, tem briga. Se tiver divergência entre os pais, se não tiver acordo, isso está me cheirando judiciário. Aí temos que levar a discussão lá para o juiz definir se realmente autoriza ou não aquele menor para casar. Tomara que os pais estejam de pleno acordo. Tá? Se ocorrer divergência, aí a justiça competente vai ter que intermediar isso. Tá? Então, esse inciso número 2, para eu confirmar esse casamento, é óbvio que os pais precisam, antes disso, lavrar uma escritura pública de autorização para casar. Tá? Essa escritura pública ela tem que ser prévia, tem que vir com antecedência ao casamento. É bom deixar bem claro isso para vocês, tá? E aí, no material de vocês, eu coloquei justamente essas regras, lá do artigo 1517, né? Depois vocês vão ler com calma. Existe também aquela situação que os pais, acreditem, ah, eu autorizei o Joãozinho a casar. Mas acreditem, os pais até podem revogar essa autorização, gente. Enquanto não tiver confirmada a celebração do casamento, vamos imaginar que dia 1º de dezembro vai acontecer o casamento por definitivo, o ritual da celebração. Até lá, mas eu já obtive, professor, uma autorização dos meus pais? Já obtive, está aqui o registro da autorização, mas eu ainda não posso me considerar casado, tá? Enquanto menor. É óbvio que o casamento vai ser confirmado no dia 1º de dezembro, mas até lá, se o meu pai me deu uma escritura de autorização, ele pode, de repente, voltar atrás. Ele pode, de repente, até anular essa escritura de autorização, se ele tiver interesse.
tá? Então, existe uma redação que depois vocês vão ver lá na lei, e não é preciso nem gravar, gente, isso é regra, tá? Eu te autorizei, mas de repente posso retroagir. Motivos próprios, foro íntimo, alguma situação ali também de caráter emergencial, tá? Mas é possível, eu posso revogar essa celebração. Aliás, eu posso revogar essa autorização para casar, tá? Uma coisa eu te garanto, para um casamento que foi feito sem prévia autorização, tu já sabes o desfecho da história. Tenho que anular. Quem tem a competência para anular, professor? Quem são os legitimados que vão anular? Mesma situação. Aí eu vou ter que chamar, de repente, os próprios representantes legais, no caso, os pais. A lei até informa o próprio menor também munido, constituído de uma representatividade, muito embora aqui já vamos partir por uma outra interpretação, tá? E também os herdeiros necessários. Interessante, né? Agora eu me lembrei da palavra herdeiros necessários. Porque é o seguinte, gente, tem uma situação bem diferenciada. Pode ser que, por exemplo, hoje, dia 21, foi confirmado esse casamento equivocado de uma forma precoce por aqueles menores, né? Um deles, sem uma prévia autorização. Foi confirmado. Foi ratificado esse casamento, tá. Mas já está dizendo, né? Nós temos que corrigir esse equívoco. Indubitavelmente também dentro do prazo de 180 dias. O mesmo prazo que é para o inciso primeiro, né? Daqueles que ainda não atingiram a idade mínima, também se aplica para esses casos desses indivíduos que já atingiram a idade mínima, tá? Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, voltando de novo ao exemplo, né? O indivíduo, ele confirmou esse casamento equivocado, tá? Hoje, dia 21, e é óbvio, já tem a idade mínima, né? Só que ele não obteve nenhuma autorização. Então, vamos imaginar que ele queira anular, corrigir essa falha, ele enquanto menor. Bom, ele pode, professor? Pode. Só que no caso, se ele quiser, a lei está dizendo aí, né, a regra, bom, primeiro eu preciso primeiro adquirir a minha maioridade. Olha que interessante. Para eu propriamente querer anular, eu enquanto menor, em primeiro lugar, eu vou ter que deixar essa condição de menor. No caso, faixa etária. Tem que atingir a minha maioridade. Então, da data do meu aniversário, quando eu atingir os 18 anos, por exemplo, se eu tiver 17 anos, né? Então, de uma forma interveniente, eu vou adquirir posteriormente, próximo mês. Aí eu pretendo corrigir aquela falha, aquele equívoco, eu posso? Sim. Então, quando você atingir a sua maioridade, perfeitamente é possível, considerando o prazo de 180 dias a contar justamente da sua antecipação, no caso da sua maioridade, né? Pelo seu fator de aniversário, tá? Então, da data do seu aniversário, eu tenho prazo de até 180 dias para anular aquele equívoco que eu cometi. Agora, pode ser que não. Eu queria realmente eu próprio anular. Agora, se imagina aquela situação se eu vier a falecer, gente. Não deu tempo de eu próprio anular. Ato personalíssimo. Caso eu venha a falecer, durante esse determinado momento, os meus herdeiros necessários, quem são os meus herdeiros necessários? De repente, a minha outra cônjuge, os meus ascendentes, né? E os meus descendentes. Mais precisamente para a minha cônjuge e para os meus pais. Eles podem também buscar a via judicial competente e ingressar com pedido de anulação perfeitamente possível. Tá? No caso, para esses indivíduos, o prazo de 180 dias vai começar a ser contado considerando a data do falecimento daquele cônjuge, daquele menor. Tá? Também interessante o momento de cada um ingressar com pedido de anulação. Alice. A possível escritura de autorização do casamento pelos pais ou representantes pode ser dado a partir de qual idade? Pois bem, você sabe que pelo Estatuto do ECA, né, da criança e do adolescente, nós temos que levar em consideração, tá, a partir dos 14 anos. Tá? Então, a partir dos 14 anos, nós devemos considerar que estou apto a afirmar Na verdade, é o seguinte, nenhum casamento pode ser confirmado abaixo de 16 anos, tá? Só para confirmar também a sua pergunta, que ela é importante. Nenhum casamento. Então, se eu tenho 15,
se eu tenho 14 e menos idade ainda, aí que eu vou estar infringindo o ECA, né? Porque o estatuto ele é muito clássico nesse sentido, tá? De 0 a 12 anos eu estou comparado justamente na regra do estatuto, os adolescentes acima disso também, eu não vou deixar de observar, os atos jurídicos perfeitos a partir dos 14 anos. Só que o casamento em si, ele é vetado atualmente pela atualização da lei, que até alterou o artigo 1520, tá? Então, casar mesmo, Alice e companhia, ao pé da letra, aos 16 anos em diante, tá? Agora, qualquer outro tipo de ato jurídico perfeito a partir dos 14. A questão laboral, né? A questão de reconhecimento de outros atos, tá? Agora, é proibido, o ECA defende, de 0 a 12 anos, eu estou comparo justamente nesse regramento, tá? Só para deixar bem claro isso, para a gente não esquecer. Agora, nenhum casamento, em hipótese alguma, é vetado para quem ainda não atingiu os 16, tá? Ah, professor, mesmo com autorização, mesmo com autorização. Claro que vai ter a discussão jurisprudencial, se tratando de gravidez, que ocorreu superveniente. Aí tem uma brecha garantida ainda pela jurisprudência, tá? Fora disso, não. Então, se a menina tem 15 anos, mas adquiriu uma gravidez durante o percurso do seu estágio vital, né, firmou um casamento, logo em seguida veio oriundo de uma gravidez, aí abre-se um precedente. Vai ter que ser analisado o caso concreto para converter, para que esse casamento venha a ser reconhecido. Fora disso, é vetado, tá? Então, voltando aqui ao material de vocês, gente, não esqueçam, tá? Então, aquele menino, aquela menina, o herdeiro necessário, eu posso ingressar com um pedido de anulação. Meu filho faleceu, ele queria ter ingressado. Infelizmente, não deu tempo dele ter ingressado com pedido de anulação, mas eu posso, enquanto pai, enquanto cônjuge, no caso a viúva, né? E quer corrigir essa falha. É possível, não tem problema nenhum. Os herdeiros necessários podem. Eu até coloquei essa redação para vocês, eu estou olhando aqui no material, que é a redação do artigo 1555, lá no seu parágrafo 1º. Depois vocês leiam com calma, tá? É muito pertinente essa redação da regra legal, porque para cada sujeito existe um momento para ingressar com pedido de anulação, uma contagem propriamente dita, tá? Ah, professor, então o menor primeiro vai ter que atingir a maioridade, o herdeiro necessário vai contar o prazo para ingressar com a ação, considerando justamente a data do falecimento daquele cônjuge, no caso, aquele menor, né, aquele indivíduo que assim firmou. E no caso dos representantes legais, também considera a data da celebração. Sim, uma coisa não é para você esquecer. É possível anular, é possível subsidiar o prazo de 180 dias, a exemplo da redação do inciso anterior, né, que foi daqueles casos, daquele indivíduo que ainda não tinha atingido a idade mínima, tanto para aqueles que ainda não atingiram, para aqueles que já atingiram, não tem problema. Posso ingressar com pedido de anulação. O que vai diferenciar aí, gente, é os legitimados e o momento de iniciar a contagem dessa ação. Para cada sujeito, vai ter uma regra própria, tá? Uma coisa também eu te garanto de imediato, para que tu não esqueças. Eu posso também reconhecer esse casamento. Se no inciso primeiro, foi até a pergunta sua, né? Se no inciso primeiro já passou o prazo de 180 dias, bom, então teoricamente convalidou, tá? Antes mesmo de passar o prazo de 180 dias, professor, se os pais resolverem autorizar definitivamente, beleza. Se os pais resolverem confirmar aquele ritual que foi feito de uma forma precoce, sem a priori a prévia autorização, mas de repente logo em seguida os pais resolvem confirmar mesmo assim, sem problema nenhum, convalida-se. Então hoje o Joãozinho pode ter até confirmado o ritual, ele ainda não obteve a escritura da autorização, mas se os pais depois conhecerem, foi até pergunta da colega, né? Vamos imaginar que os pais tomaram conhecimento até antes do prazo de 180 dias. É possível? Tranquilo. Se os pais resolverem até confirmar aquele ritual que foi realizado hoje, dia 21 de setembro, perfeito, os pais podem assim reconhecer e podem assim confirmar. Convalida, tá? Até coloquei também no teu material, né? Que é a redação do parágrafo 2º do 1555. Os pais, mesmo depois, tomara que ainda não tenha perpassado o prazo de 180 dias, foi o que a colega perguntou, né? Vamos imaginar que isso foi feito até antes do prazo oportuno. Tranquilo.
Se os pais resolverem autorizar, ratifica esse ritual realizado anteriormente. Resumo da ópera. Estão aptos, estão casados e o ato se tornou validado, tá? Então isso é para que a gente não consiga jamais esquecer, tá? Bom, antes de fechar nossa aula, eu só queria falar para vocês, para igualar vocês com as outras demais turmas, né? A modalidade do casamento, que está aqui também na redação, do inciso 3º, quando ocorrer vícios de consentimento, tá? Né? Manifestações nesse sentido, né? Vícios de vontade, a lei está dizendo vícios de vontade, que é a redação justamente de dois dispositivos aí, 1556 e 1558. Hoje, por uma questão já de tempo, né? Nós vamos comentar a regra da modalidade de coação. Esses vícios de vontade, gente, nós temos duas subclassificações, tá? Se vocês estiverem anotando, se vocês estiverem digitando, tá? Não esqueçam. Esses vícios de vontade de natureza personalíssima podem estar atrelados tanto para a modalidade de coação quanto para a modalidade de erro, tá? Então, hoje, nós vamos comentar a modalidade de coação, já que nós temos pouco tempo. Mas eu não posso deixar, pelo menos, de comentar essa modalidade para vocês. Então, é um casamento que vai ser anulado, tendo em vista, eu acho que até o colega me perguntou anteriormente, né, o Nicolas, né? Tendo em vista, professor, que eu fui coagido, eu fui forçado, eu fui obrigado a firmar aquele compromisso matrimonial com outro sujeito, contra a minha vontade, mas para satisfazer a vontade de outrem. Detalhe, gente, eu não estou usando nem a violência física, mas eu estou usando, para mim, particularmente, uma das piores violências é a psicológica. Muitas das vezes, uma surra física dói menos do que uma surra psicológica, né? Então, esse tipo de ato, esse ato que atenta contra a vontade do sujeito, indubitavelmente, mesmo que eu tenha firmado, assinado forçadamente aquela escritura pública, aquela certidão antinupcial, contra a minha vontade, eu fui obrigado a fazer isso. Minha vida, de repente, estava até correndo risco, mas eu tinha que ter firmado a minha assinatura. Aí eu pergunto para Vossas Excelências, amanhã eu posso anular? Se você puder ratificar justamente essa coação, essa violência psicológica, por que não? Detalhe, você vai ter até um prazo para buscar uma anulatória, coação de anulação no casamento. No caso da coação, você tem um prazo de até 4 anos. Incrível, né? É um lapso até bem considerável, né, gente? Porque eu posso até, indubitavelmente, até continuar convivendo com aquela situação ainda há algum tempo. Imagina, por exemplo, o sujeito que ele foi obrigado a firmar o seu casamento e ainda continua convivendo com aquele indivíduo. Mas vai chegar um momento que a situação se torna insuportável, não tem como eu mais dar continuidade àquele casamento, e aí eu resolvo, aí eu mesmo, formalizar uma anulatória. E aí eu tenho prazo para isso. 4 anos a contar justamente do ato de celebração que foi feito no passado sobre os moldes de um vício, né, que no caso é uma coação. Tá? Eu fui obrigado, fui tolhido a formalizar esse ato. Tá? Então, no caso da coação, e posteriormente eu vou explicar a questão do erro, né? A coação, essa violência psicológica, quando alguém é obrigado a garantir o interesse de outrem contra a minha própria vontade, eu vou ter que buscar essa ação de anulação de casamento dentro do prazo de até 4 anos, a contar, como já havia falado, justamente da data da realização. E uma coisa que vocês não devem esquecer, que eu até coloquei aqui no material de vocês, é um ato personalíssimo, é uma ação de natureza personalíssima. É a redação justamente do artigo 1559. Tanto para a situação de coação como para a situação de erro, quem sofreu a coação ou quem incidiu no erro, somente esses sujeitos devem ingressar com pedido na via judicial. Somente eles e ninguém mais. Tá? Ah, porque eu vou solicitar que o meu filho, que o meu pai... Não, gente. Só quem ingressa com a ação é você próprio. É quem foi a vítima. Tá? Então, a vítima da coação, aquele que incidiu em erro, somente essa galera aí pode buscar a tutela jurisdicional. Tá?
E aí, professor, eu posso também convalidar esse ato de coação? De repente pode se tornar reconhecido? É a velha pergunta que não quer calar, né? Até a colega perguntou previamente: mas o prazo já foi, já ultrapassou, a convivência continuou. Professor, eu acabei suportando essa realidade, né? Então, você consentiu. Você permitiu também que a outra parte consentisse. A convivência tornou esse ato reconhecido. Então, convalidou-se por uma questão temporal. O que você deveria ter corrigido a tempo, você assim deixou de fazer. Então, a ciência do ato, o costume, o dia a dia, essa, como eu já havia falado, né? Dando continuidade a esse convívio, essa convivência, vai se tornar convalidado tranquilamente. Até a lei fala, né? A questão da ciência do ato, a outra parte tomou conhecimento, consentiu, e aí, resumo da ópera, o prazo já até passou de 4 anos, o meu dia a dia, eu acabei me acostumando com essa realidade. E aí, mesmo tendo sido coagido previamente. E aí, resumo da ópera, o casamento se tornou definitivamente convalidado, não tem mais como eu retroagir. Teve uma aluna que uma vez me perguntou: mas e se ainda continuar a insuportabilidade da vida conjugal? Não será mais por ação de anulação. Aí você vai ter que buscar outros meios, que no caso já seria um divórcio direto, tá? Mas pela anulação, você não pode mais tomar nenhuma providência, tá? Certo, gente? Deu para entender a coação, violência psicológica, né? Que vai tentar contra a vida do sujeito, que eu vou ser obrigado a firmar um casamento, né? E que, obviamente, não tem como eu retroagir, tá? Aliás, eu tenho, desde que eu venha cumprir o prazo legal, tá? E na sexta-feira, gente, eu vou fechar essa parte do casamento, já falando do erro e as outras modalidades, e chegar finalmente no divórcio, tá? E aí, na outra semana, se Deus quiser, a gente vai iniciar novas atividades, mas sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai fechar o capítulo 3, tá bom? E se Deus quiser, eu vou estar aí na instituição com vocês. A coluna já está melhorando um pouquinho, mas se Deus quiser, sexta-feira, presencialmente, estarei aí. Quem puder comparecer, e mesmo aqueles que não puderem comparecer, continuem online, sem problema nenhum. A aula será transmitida, tá? Mais tarde, esse vídeo vai estar no canal do YouTube meu, que depois eu vou converter e colocar na plataforma para vocês acessarem. Prometo que no máximo até amanhã já vai estar na plataforma aí para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, Vitória. Gente, muito obrigado pela participação, tá, gente? Muito legal mesmo. Que bom vocês terem comparecido. Valeu a galera que está em sala, tá? Continue aí, que eu acho que depois vem outro professor, né? Que aí eu avisei também a coordenação, né? Então, valeu, galera. Sexta-feira estarei aí com vocês, tá? Beleza. Aí na semana que vem, Monique, verdade, haverá revisão para a prova. E também, antes da revisão, a gente vai fazer atividade, a última atividade do capítulo 3. A semana que vem só é de atividade de revisão. Procurem não faltar na próxima semana, tá? Online ou presencial, vocês têm que estar presentes, tá bom? Que aí a gente é a batalha final. Próxima semana é o dia D. Não faltem. Sexta-feira eu me encontro com vocês. Bom? Grande abraço a todos. O meu dedo vai aparecer aqui, porque é um tablet grande, né? Aí o meu dedo de vez em quando aparece aqui na coisa. A gente se vê na sexta-feira, gente. Um abração a todos.